amém? Vamos estar cantando no cantor cristão número 15, que diz: a Deus demos glória com grande fervor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu, exultar e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória louvado do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, correndo seu sangue, por nós derramou, e dança nos céus com o santo Senhor, com fruto Jesus pois o preço pagou. Exultar, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida ao braço de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem nos convida com seu Salvador, vai ver-nos sentado à glória dos céus. Exultar, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Salmo 90 diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Que nós possamos confiar que realmente antes de tudo se formar, o Senhor já existia. Ele já pensava em mim e já pensava em você, na criação de nós, seres humanos, de todo mundo, né, que Ele criou, mas Ele também pensou com carinho em nós. E antes que tudo se formasse, Ele é Deus. Vamos estar orando, agradecendo, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor criou os céus e criou a terra e também criou nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ter vindo a este mundo, Pai. E porque estamos aqui porque te amamos, Pai, porque te honramos e por isso estamos aqui prestando o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Pai, esteja tirando todo o empecilho do nosso coração, esteja, Senhor, abençoando com que possamos estar aqui voltados a Ti, a entender e aprender da Tua palavra,
e realmente prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Recebe, Pai, a nossa oração, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos cantar Porque Ele Vive. Posso crer no amanhã. Chegar a nossa hora, nós não tenhamos medo, mas que teremos vitória ao encontrar a glória do nosso Deus. Amém? Vem desfrutar do amor de Deus. Quando cantamos, nós podemos nos cumprimentar uns aos outros, colocar uma palavra de bênção, dizer Deus te abençoe, dar um bom dia, um sorriso. Vamos estar nos envolvendo nesse momento. Deixe Jesus que
nos alegrar e cumprimentarmos uns aos outros. Essa é a alegria que vem de Jesus. Amém? Quero agradecer a irmã que me trouxe a água também, me abençoou nesse momento. Né? Vamos continuar cantando oferta de amor. Enquanto cantamos, você que trouxe o teu dízimo, tua oferta, também poderá continuar essa alegria em poder ofertar ao Senhor. Então, vamos dar oportunidade. Está nos visitando hoje, né, também? Que bom! Bom dia, que a paz esteja com todos, amém, irmãos? Eu quero contar um testemunho como vai entrar, né, para o mês de maio, né, é o mês das mães. Então, eu quero contar um grande testemunho que Deus fez na vida do meu filho. Dia 22 de março, eu estava em Curitiba cuidando da minha filha que estava doente, né, com depressão. E veio uma notícia que o meu sobrinho tinha caído no Pinheiro e tinha falecido, né? Com certeza os irmãos já souberam essa história. E a gente, acho que uma meia hora que tinham dado essa notícia, né? Que meu sobrinho tinha falecido, já tava uma das coisas, né? As bolsas com a minha filha para vir para Papanduva, né? Para o velório do meu sobrinho. E eles tinham ligado para o meu filho em Blumenau, que mora lá, para ele vir para o velório do primo dele, né? E ele vindo, e ele capotou o carro. Então, irmãos, eu queria contar esse testemunho porque tem muitas mães que às vezes dizem assim: ah, o meu filho não tem mais jeito. Tem sim, porque eu sou um testemunho vivo, porque o meu filho está afastado dos caminhos do Senhor. Ele tocava na banda ali, né, na Batista ali do centro, né? Ele era presidente do jovem e agora está afastado dos caminhos do Senhor, porque ele, né, mora em Blumenau, longe assim, de igreja, tudo, até eles foram na igreja adventista do lado, mas ele não gostou de ficar. Então ele não está na casa, né,
fazendo os gostos do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, né, que a oração de mamãe tem muito poder, porque ele capotou o carro estragou 90%, ele não levou um arranhão. Então, daquele dia em diante, eu me pus mais na presença do Senhor, orar, porque, né, nós temos que orar pelos nossos filhos. Talvez nós dizemos assim, o meu filho não tem mais jeito, a minha filha não tem. Tem sim, porque eu sou um testemunho vivo, né? E eu quero dizer para vocês, continue orando, não deixe de orar. Se tem um vizinho que talvez, né, diz assim, meu filho não tem jeito, tem sim, porque hoje eu estou dando esse testemunho. Porque o meu filho não está nos caminhos do Senhor, mas Deus cuida, né? Porque Ele ouve a oração de uma mãe, né? E eu quero dizer que esse testemunho fique, né, no coração de cada um que estiver ouvindo hoje, nessa manhã, né? Que tenha fé, porque a oração de uma mãe tem muito poder, né? E eu quero deixar esse testemunho para o coração de cada um. Amém, irmãos? Deus abençoe a oportunidade, né? Amém. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Amém. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então nós temos que acreditar e confiar no Deus que nós servimos. E a próxima música, ela fala que em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. E é nessa hora, né, que nós estamos passando, como diz ali também a próximo verso, temos lidas e pesares e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Sempre que nós oramos, Deus nos conforta. Vamos cantar e declarar que realmente Jesus é o nosso amigo. Amém. Nós vamos orar se você trouxe algum pedido, né? Às vezes nós desfalecemos mesmo e às vezes nem orar a gente consegue, né? Mas é por isso que nós temos nosso irmão, nosso pastor, né? Para contarmos e nos ajudar em oração. Se você tem algum pedido, alguma gratidão, gostaria de mencionar? Vamos continuar orando pelo nosso irmão Gervano, né? O irmão Márcio também. Porque com certeza Deus encaminha e providencia tudo, né? Está tudo nas mãos do Senhor.
e nós cremos nele. Mas Terezinha? Eu quero agradecer a Deus pela graça do Felipe, por ele ter ouvido a nossa fé. Agradeço pela igreja e pela família. Amém, amém. Agradeceu a irmã Linda, fez a cirurgia, deu tudo certo também, né? Com certeza, agradeço aos irmãos e a Deus. Primeiramente a Deus, aos irmãos, a igreja toda que orou por ela. Olha, fez a cirurgia até o procedimento, nós fizemos 3 procedimentos. Então, foi bem, está bem, e acredita pela inspiração dela. E agradeço a Deus por isso. Amém. Meu irmão também está se recuperando da dengue, para ela estar mais forte, minha sobrinha também. Obrigada. Que bom, né? Deus tem restabelecido a saúde, né? Tem respondido nossas orações. Medicleia. Agradecer a Deus pelo cuidado que Deus tem pela minha família e Ele continue transformando nossas vidas, nossos corações e aproximando cada vez mais dele. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos orar. Sei que muitas vezes a gente tem um pedido, alguma gratidão que está no nosso coração, mas o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, aquele que conhece o que está no teu coração. Então confie e coloque diante dele, que com certeza o Senhor ouvirá. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos confiar nesse Deus poderoso, nesse Deus que faz tanto por nós. Mesmo nós não merecendo, mesmo sendo pecadores, o Senhor se entregou na cruz em nosso favor. E por isso podemos acreditar, porque o Senhor ressuscitou e um dia nós podemos nos encontrar. Enquanto estamos aqui, Pai, passamos por tantas dificuldades, mas o Senhor tem sido bom o tempo todo em nossa vida. Obrigado, Pai, pelas respostas de orações que o Senhor tem nos atendido. Continua, Senhor, com aqueles que necessitam da Tua graça, Pai, com os doentes, esteja abençoando, abrindo portas, Pai, e derramando milagres sobre a vida de cada um que necessita, Pai. Esteja, Senhor, abençoando o irmão Edson, que vai nos trazer a palavra, que ele possa falar, Senhor, de Ti, Pai, aos nossos corações. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Hoje a classe vai ser com a irmã Dai, então pode seguir ela, tá? A Aninha vai dar uma forcinha lá, tá bom? Bom dia, igreja. Mais uma vez cumprimento vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos falar hoje de algo muito importante. Não é, na verdade, bom, mas em Cristo Jesus, como foi entoado nessa última canção, nós temos um amigo a quem recorrer, mesmo estando desfalecendo. Nós vamos falar de um tema muito vivo, muito real nessa época. E eu quero que você preste atenção. Talvez você já passou por isso. Talvez você esteja passando e você não saiba como sair disso. Talvez você está bem agora, mas eu te digo, você vai passar. Nós vamos falar sobre sofrimento. Quem não passou por sofrimento? Quem sabe o que é sofrer? Nós sofremos de várias causas. Pode ser pequeno, um simples machucado, mas, como a irmã testemunhou, uma das dores que mais aflige as mulheres, as mães, são os filhos. A dor de saber que o seu filho não está bem. Isso com certeza tira a paz das mães. Mas, voltando, nós vivemos num mundo sombrio. Num mundo onde você não tem o que esperar. Nós vivemos num mundo onde a guerra está à sua porta. Parece que está tudo bem aqui, mas não está. Tantas coisas acontecendo, tantos rumores, doenças, a dengue atacando, passamos pela Covid, pela gripe, tantas preocupações. Pessoas que adoecem por ansiedade, pessoas que estão indo para o hospital, tendo infarto, descobrindo que estão com tanto tipo de coisa, entrando em coma. Tudo causado pelo sofrimento. O mal que o sofrimento faz na vida das pessoas. Isso é real.
Mas para você cristão, você que está me ouvindo, não precisa ser assim. Nós vamos aprender biblicamente, com a palavra de Deus. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Por isso que o título da mensagem de hoje é Como lidar com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento. Nós podemos aprender com Deus a como lidarmos com o sofrimento. Para você não ser derrotado, para você não ser levado de tal maneira que você não consiga mais se levantar. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. Vamos colocar de pé novamente para estarmos orando por mim, pela palavra. Quando o pastor me chama para pregar, a primeira pessoa que é privilegiada sou eu. Quando eu preparo a pregação, eu sou a primeira pessoa que Deus fala. Então, eu sou grato por isso, porque eu tenho que entender o que eu passo para vocês. Eu entendo que é Deus usando a minha vida. Então, quando eu estou aqui, eu não sou mais irmão do Cássio, não sou mais filho da minha mãe, não sou mais marido da Tânia. Quando eu me coloco aqui, eu sou instrumento de Deus, um pregador da palavra dele. Quando eu vou procurar a Tati na contabilidade, eu não estou procurando a Tati. Eu vou procurar o serviço dela, a contadora Tati. Quando eu tenho um problema judicial, eu vou procurar o advogado. Digamos que tem um advogado aqui. Não vai ser o irmão aqui, o doutor que eu vou procurar. Entende? Quando eu vou procurar a Naomi agora, fazer o Pilates, eu tenho que chamar a doutora Naomi. Ela se formou em fisioterapia. Então lá ela vai ser a minha professora. Entendam? O que nós temos que separar é isso. Tem um tempo de comunhão, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, cordeiros em Cristo. Mas na igreja, como diz o apóstolo Paulo, tem que haver ódio no culto. Então quando eu me coloco aqui, não é porque eu sou melhor que vocês, mas eu estou exercendo um ofício de pregador. E é Deus usando a minha vida. E quão grato eu sou, mas eu também sei que quando eu estou aqui, eu sou mais cobrado. Quando a Tati, o Gessé, o Tiago são aqui, eles são ministros de louvor. Da mesma maneira, eles estão pregando a palavra de Deus através do cânticos. Quão gratos eles são, mas quão cobrados eles são também. E vocês também, quando estão aqui, vocês são abençoados por escutar a palavra de Deus. Mas vocês vão ser cobrados por Deus para, através de vocês, em vocês, aplicarem a palavra de Deus e depois, por meio de vocês, vocês pregarem lá fora. Amém? Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua graça, Senhor, em nossas vidas. Obrigado porque em tempos tão difíceis, o Senhor está conosco, como foi dito nessa canção, como amigo, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a recorrer a Ti, Senhor, e aprender da Tua palavra, Senhor, a como lidar com o sofrimento. Pois eu oro em nome de Jesus e também, Pai, repreendo toda opressão, toda distração que venha atrapalhar os Teus filhos aqui, Senhor, a compreender a Tua palavra. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Pode se sentar? Então, o título de hoje, Como lidar com o sofrimento. Então, nós vamos aprender lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 a 10, a como lidar com o sofrimento. Tá? Essa versão que eu coloquei é a nova versão transformadora. Bem? Vamos lá então, do 7 ao 10, assim diz a palavra do Senhor. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Então, com base nesse texto, nós vamos aprender a como lidar com o sofrimento. Você sofre de várias maneiras. Jovens, vocês sofrem também. Às vezes nós pais somos tão ignorantes que falamos: você, filho, não sabe o que é sofrer. Mas nós não fomos jovens. Eu me esqueço também. Nós sofremos por uma paixão, né? Nós sofremos por estar sozinhos. Nós sofremos por um menino que não deu bola pra gente, ou aquela menina que o rapaz não deu bola. Isso também é sofrer.
E você está sofrendo sozinho. O que eu faço? Às vezes você sofre por não se encaixar na sociedade. Às vezes você sofre por não conseguir algo que a sociedade está impondo para você. Todos nós sofremos. Independente de pequeno, a jovem, adulto, a idoso. Todos sofrem. Por isso que nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Para começarmos a exposição do texto, precisamos entender sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo. A palavra grega vem de skolopis, que significa espinho, só aparece aqui no Novo Testamento, uma vez. Trata-se de qualquer, então, skolopis, trata-se de qualquer objeto pontiagudo. Era uma palavra usada, skolopis, para estaca, lasca de madeira ou ponta de anzol. Você já foi fisgado por um anzol, por acidente? Já? Agora me diga, dói? Agora imagina um peixe, ele fala que peixe não tem dor, né? Mas eu acho que dói. Imagina um anzol aqui, ó, na sua bochecha, tá ali, e alguém fica puxando. Agora imagine quando entra uma lasquinha, sabe aquela lasquinha embaixo da unha, bem pequenininha, não incomoda? Parece que tem algo que você quer tirar. Sofrimento. Skolopis era usado nesse termo. Causava dor e sofrimento. Mas o que exatamente se tratava esse espinho na carne de Paulo? Muitas respostas, desde o tempo lá de Paulo, foram dadas. Vejamos algumas delas. Primeiro, esse espinho na carne poderia ser perturbações espirituais. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo consistia nas tentações, nas opressões. Tratava-se então da minha limitação, da sua limitação, da natureza corrompida, pecaminosa, que estava sujeito a tentações e opressões. Você já foi para um lugar onde você se sentiu opresso? Te dava uma angústia, uma dor no peito, um sofrimento? Opressão, algo espiritual. Poderia se tratar disso, o espinho na carne de Paulo. Segundo, perseguição e oposição. Lutero acreditava, pensava que o espinho na carne de Paulo eram as muitas e variadas perseguições sofridas, tanto nas mãos dos judeus como nas mãos dos gentios. Então Paulo sofria perseguição, e com certeza isso trazia sofrimento pelo seu próprio povo e pelos gentios. Terceiro, enfermidades físicas. A lista naquela época de doenças abrangia desde a epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataques de febre e malária e até deficiência visual. Paulo poderia estar sofrendo de alguma doença. A maioria dos estudiosos, os teólogos, concorda que o termo skolopis deve ser interpretado literalmente. Então, a maioria dos estudiosos concorda que Paulo estava sofrendo uma dor física, que era alguma doença que ele realmente tinha. Tá? Mas independente do que era esse espinho era algo que causava sofrimento na vida de Paulo. E com certeza, você já passou por isso. E com certeza, você vai passar, ou talvez você esteja passando agora, por um sofrimento que tem tirado a tua paz, um sofrimento que tem tirado a tua alegria, um sofrimento que tem tirado a tua esperança e levado a tua fé lá embaixo. Mas eu quero que você diga para a pessoa ao seu lado. Diga para a pessoa ao seu lado: é impossível passar pela vida sem sofrer. É impossível você passar por esta vida sem sofrer. É utopia você acreditar que isso aqui vai ser só arco-íris. Não é. Você vai sofrer. Pouco, mais ou menos, ou muito. Mas vai sofrer. Mas preste atenção. A dor, ela sempre tem um propósito. A dor sempre tem um propósito. Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. A dor para o cristão, ele tem um propósito. E nós vamos aprender algumas lições que o texto nos aponta de como lidar com a dor. Quais são as lições que a dor pode nos dar? Vamos lá?
A primeira lição, você cristão deve entender que há um propósito divino no sofrimento. Então, para o cristão, há um propósito no sofrimento. Um propósito que vem dos céus, do alto, não terreno. Quando Deus não remove o espinho, é porque Ele tem uma razão para mim e para você. Mais uma vez, diga para a pessoa ao seu lado: Deus tem um propósito para o teu sofrimento. Deus tem um propósito para o sofrimento a qual você está passando hoje. Deus tem um propósito. Creia nisso, meu irmão. Deus sempre tem um propósito, porque Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Devemos entender que em alguns casos, Deus nos revela o propósito do seu sofrimento. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar a razão do espinho de Paulo. Deus revelou a Paulo: você está sofrendo por causa disso. Tá? No caso de Paulo, então, Deus decidiu revelar que o espinho que Paulo tinha era para evitar o orgulho. O orgulho. Vamos lá no verso 7 de novo, não? Verso 7. Calma que o irmão José vai dar um. No verso 7 é bem claro, aqui, o versículo diz: o motivo pelo qual Paulo passava por um sofrimento. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Se você ver o verso 6, 5, 4, Paulo vai falar de um homem que foi levado aos céus. Imagine, nos dias de hoje, você ter contato, nossa, eu fui direto para os céus. As pessoas vão fazer o quê? Se gabar. As pessoas querem dar testemunho em todas as igrejas, mas não para glorificar Deus, mas para se auto-glorificar, para se achar melhor. Olha, Deus falou comigo pessoalmente, eu recebi revelações maravilhosas, eu quero compartilhar. Mas será que é para compartilhar para abençoar ou para se vangloriar? Mas Paulo foi impedido disso. Por isso que Paulo diz: portanto, para evitar que eu me tornasse o quê? Arrogante, foi-me dado o espinho da carne, o mensageiro de Satanás. Então o espinho da carne de Paulo era o quê? Para evitar a arrogância dele. Lembrando que Paulo, antes da conversão, ele era o queridinho do Sinédrio, era aquele que se sobressaía, era o tal, era aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele sabia o Pentateuco de cor, era aquele que se sobressaía entre os da idade dele. Mas agora, como cristão, novo, convertido, vida nova em Cristo, Deus diz: nada disso, meu filho. Vou te enviar um espinho e você vai continuar assim, humilde, buscando a mim. Nada de voltar à velha carne. O sofrimento tem um propósito. Amém? Mas preste atenção, é possível também que Deus não nos dê explicações diante do sofrimento. Deu para Paulo, mas pode ser que para você, meu irmão, Deus não vai dar explicação por que você está sofrendo. Foi o que aconteceu com o patriarca Jó. Jó, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o apoio da sua mulher e de seus amigos. O que é um homem sem sua esposa e seus amigos? O que é? Um homem que perdeu seus bens, sua saúde, o apoio da mulher e ainda os seus amigos mais chegados viraram as costas. Jó perdeu tudo isso. E diante dos questionamentos, Jó se questionou, nenhuma explicação lhe foi dada. Então, meu irmão, talvez para você, Deus não vai te dar explicação por que você está sofrendo. Amém? Segunda lição: Deus nunca nos repreende. Deus nunca nos repreende se perguntarmos por quê ou se pedirmos que Ele remova o sofrimento. Mas se Deus não deu explicação, isso não impede de você continuar pedindo para Deus: Senhor, por quê? Senhor, então remova isso. Deus pode dar, Deus pode não dar, mas no tempo do Senhor. Verso 8, não. Diz assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse. Paulo pediu 3 vezes: Senhor, remova esse espinho, Senhor, remova esse espinho, Senhor, remova esse espinho. Não há problema nenhum em você pedir para que Deus te livre do sofrimento. Não há evidência de que Deus tenha repreendido Paulo
pelo fato de ele ter me pedido que removesse o espinho. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus entende a tua fraqueza. Deus compreende a tua fraqueza. Deus sabe o que você está sentindo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne aqui. Carne como você e eu. Ele passou por muita dor e sofrimento. Então, o Deus que você serve é um Deus que entende o teu sofrimento, é um Deus que entende a tua fraqueza. Por essa razão, Ele espera que nós clamemos quando estivermos passando por sofrimento. Clamar não é você pedir. Clamar não é você pedir. Pedir é uma coisa. Pedir eu peço para minha esposa: amor, pode fazer uma carninha no almoço? Isso é pedir. Pedir eu pedi para o meu irmão, quando era novo: empresta o carro para mim lá para tal cidade. Isso é pedir. Clamar é quando você está em desespero. Quando algum ente querido seu está quase para morrer. Quando algum conhecido teu sofre um acidente, está à beira da morte, você clama, você chora, você grita, você se escanteia. É clamar. Ele espera que clamemos quando estivermos passando por sofrimento. Ele nos manda lançar sobre Ele toda a ansiedade. Lembra que eu falei que as pessoas estão adoecendo por causa da ansiedade? Por quê? Porque não estão lançando a Deus. Deus diz para nós lançarmos toda a ansiedade. Toda, não só parte. Toda. Lembre-se, a dor sempre tem um propósito. Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Deus é um patrão formidável. Ele não pega qualquer um. Ele escolhe os seus filhos. E quando Deus vai usar os seus filhos, de fato usar, Ele não vai dar e mandar o seu filho pela metade. Ele vai primeiro preparar. Ele vai tirar tudo que é ruim, para que o seu filho possa realmente ser um exemplo da forma. Então, o sofrimento, ele vem a favor de nós, para trabalhar em mim, em você. Amém? Terceira lição: o sofrimento para o cristão. Aqui eu não coloco o sofrimento para pessoas ou para o indivíduo, mas o sofrimento para o cristão deve gerar dependência constante de Deus. O que Paulo fez? 3 vezes roguei ao Senhor, certo? Quando você está sofrendo, o que você faz? Você chora? Você coloca no seu Instagram: estou sofrendo? Você publica no Facebook: estou sofrendo? A maioria das pessoas tem que publicar que está sofrendo, esperando que as pessoas coloquem tadinho, coitadinha. Não é? Que a pessoa olha para você: nossa, vem cá. Não é errado isso. Mas você, como cristão, tem que entender que a primeira coisa que você tem que fazer é cair de joelhos. Por isso que Paulo diz: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. O sofrimento levou o apóstolo Paulo à oração. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus, para nós ficarmos em pé diante dos homens. Não ao contrário. Você não tem que se ajoelhar diante dos homens e ficar com altivez diante de Deus. Você tem que se ajoelhar diante de Deus. E é Deus que vai te levantar perante os homens. Amém? Jó ergueu ao céu, mesmo que Deus não deu explicações para ele. Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por que, Senhor? 16 vezes: por quê? Por quê? Por que estou passando por isso? Porque eu perdi meus bens? Porque eu perdi meu emprego? Porque a minha esposa está adoecendo? Porque meu filho não melhora? Porque eu não consigo melhorar de emprego? Por que, Senhor, tem que passar por tanta coisa ruim? Por quê? Por quê? Por quê? Ele levantou sua queixa. Jó se queixou contra Deus. Sabe quantas vezes? 34 vezes Jó se queixou. Ele espremeu a sua ferida e gritou com toda a sua força e a sua alma: por que, Senhor? Por quê? Jesus, no Getsemane, pediu a remoção da sua dor. Nem precisa abrir. Acho que a maioria conhece. Está lá em Mateus 26, 39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus também pediu para que se livrasse do sofrimento. Mas olhem como Jesus era perfeito em Deus. E nos deixa um grande exemplo. Diz: não seja como eu quero,
mas seja como tu queres. Eu estou sofrendo, Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, remova isso. Que o meu filho melhore, que se converta, que essa doença possa passar, que eu possa ter isso. Mas, Senhor, como filho, como cristão, faça-se a tua vontade e não o meu querer. Será que você clama assim? Será que você pede assim? Quarta lição: o sofrimento pode ser Isso é bem interessante. O sofrimento pode ser um dom de Deus. Eu vou falar dom, você esperar, Deus vai me dar um dom. Vou cantar e tocar, vou pregar para multidões, né? Vou levantar minha mão. Caia! Acho que isso é um dom. Mas aqui, na quarta lição, nós aprendemos que o sofrimento pode ser um dom de Deus. Temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não a favor de nós. O espinho de Paulo era uma dádiva, era um presente, na verdade, pois por causa desse sofrimento, Deus protegeu Paulo daquilo que ele mais temia. Paulo temia ser reprovado por Deus. Paulo temia ser reprovado espiritualmente, porque Paulo sabia que o orgulho destrói. O orgulho destrói. Paulo viu como algo que Deus fez a seu favor, e não contra ele. Quando Paulo entendeu, agora eu entendi, Senhor, que esse espinho na carne, enviado por Satanás, é um dom, porque isso vai me impedir de cair, isso vai me impedir de eu voltar à velha carne, de ser arrogante, orgulhoso, de me se achar maior dos outros. Vai me manter de joelhos perante ti, Senhor. Vai me manter humilde, vai me manter de pé diante dos homens para pregar a tua palavra e viver Cristo em minha vida. Era isso que o espinho de carne ajudava o apóstolo Paulo. Quarta lição: Deus nos conforta em nossas adversidades. Quarta lição: Deus nos conforta em nossas adversidades. Verso 9 não. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, nem a que ele queria, mas era o que Paulo precisava. Muitas vezes nós oramos para Deus, mas nós oramos já esperando uma resposta que nos agrade. Mas presta atenção: Deus não vai dar aquilo que você quer. Deus vai dar aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Diga para a pessoa ao seu lado: a graça de Deus é melhor que a vida. Você entende isso? A graça de Deus é melhor que a vida. O que é graça? Você tem que entender o que é graça, para você ver que é melhor que a vida. Graça é a provisão de Deus para cada uma de nossas necessidades. Deus nos concede aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos para viver aqui nessa vida. Então, graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. A graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento e não a se entregar. A graça de Deus é a provisão para tudo o que precisamos e para quando precisamos. Isso é graça. Isso é graça. E a graça está continuamente disponível. A graça de Deus está continuamente disponível para todo aquele que nele crê. Não está disponível para os zombadores, não está disponível para aqueles que rejeitam a Deus, não está disponível para os ateus, para aqueles que negam que Deus existe. Não está disponível para aqueles que brincam de ser cristão, mas está disponível para todo aquele que nele crê. Aí a graça de Deus está disponível continuamente. Preste atenção. Agora diga para a pessoa ao seu lado: não olhe por vida fácil. Agora vira para o outro lado para revezar. Não olhe por vida fácil, meu irmão. Será que você tem orado por vida fácil? Você, como cristão, não deve orar por vida fácil. Nós devemos orar para ser homens e mulheres capacitados pela graça. Nós devemos orar para ser homens e mulheres capacitados pela graça. Deus respondeu a Paulo
que ele não havia abandonado. Paulo, eu não te abandonei. Paulo, você não está sozinho. Você não está sozinho. E hoje Deus está dizendo para você, que está me escutando, você não está sozinho. Você não precisa passar por essa dor sozinho. Você não precisa tentar lutar sozinho. Eu não te abandonei. Você precisa abrir os seus olhos e ver que eu estou aqui, meu filho, minha filha. Eu não te abandonei. Assim diz o Senhor. Cristo promete estar conosco até o fim dos tempos. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus está no controle da tua vida. Creia nisso, meu irmão. Deus não te abandonou. Independente do que você está passando, por doença, por perdas, eu não sei que sofrimento você está passando, mas Deus sabe. Mas Deus tem o controle da tua vida. Precisamos compreender que Deus está conosco, que Ele está no controle, que Deus é soberano e que Deus é bom e fiel. Jó sofreu muito, nós falamos de Jó, mas ao final, Jó entendeu isso. Não precisa abrir nome, lá em Jó 42, 2, Jó diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Qual pai e mãe vai planejar um plano ruim para o teu filho? Qual pai e mãe que ama o teu filho, mesmo você não falha, mesmo minha esposa sendo falha, mesmo você, pai e mãe, tendo um monte de dificuldades, você ainda quer o melhor para os seus filhos, não quer? Agora imagina o nosso pai, que é perfeito, tem todo o poder, é onisciente, ele sabe, ele sonda até o mais íntimo do nosso ser. Os planos deles não podem ser frustrados. Ele tem o melhor plano para você, que é a salvação. Amém? Sexta lição: pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. Aí dói, né? Foi o que aconteceu com Paulo. Sexta lição: pode ser que Deus decida que talvez agora, não sei quanto tempo, é melhor não remover o teu sofrimento. De todos os princípios das lições, esse é o mais difícil. Quantas vezes nós também já não pensamos e falamos: Senhor, por que estou sofrendo? Por que eu sofro, Senhor? Por que tem que ser desse jeito, Senhor? Por que até agora? Por que o Senhor não age? Você já falou isso com Deus? Com certeza. Talvez para alguns Deus revelou. Talvez você saiba o motivo por que você está sofrendo. E você não quer admitir isso. Talvez você não saiba, porque Deus não quis a explicação. Mas você sabe o que tem que fazer hoje. O que Paulo fez? Orou. Preste atenção. Se Deus não remover o sofrimento, é porque esse sofrimento pelo qual você está passando tem um propósito. Todo sofrimento da vida de cristão tem um propósito. Aí é você com Deus. Você conversando com Deus. Você se ajoelhando, você se entregando. Você vai saber o porquê você está sofrendo. Mas eu tenho uma palavra para você. Em meio ao sofrimento, não desista e nem desanime. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Mas Ele não somente nos assiste. Deus nos consola com a sua graça e nos assiste com o seu poder. Como nós lemos, lembra a parte final? Portanto, agora fico feliz. Quando Paulo entendeu, ele falou assim: portanto, Senhor, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o teu poder, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Eu fiquei impactado uma vez quando eu vi um vídeo, eu não sei se é americano ou inglês, de uma pessoa que nasceu deficiente fisicamente. Não tinha braço, era um toco, não tinha pernas. Às vezes você se queixa porque você está mancando, ou porque o seu dedo é um pouquinho torto, ou porque, sei lá, você não tem o físico que a sociedade pede e você está insatisfeito. Ou porque você não cresceu mais 2 centímetros. Mas esse cristão nasceu sem braço, sem perna, só tinha essa parte aqui, ó. E ele pregava o amor de Deus. E não só isso, vivia feliz pregando a Deus. Ele nadava, gente.
bem melhor do que eu ainda. E você via felicidade genuína através da dor, do sofrimento desse homem. Deus está operando por ele. Ele prega as nações. E nós? Será que nós temos feito isso? Talvez Deus permita algum sofrimento na nossa vida para nós nos enchermos, para nós nos achegarmos mais a Deus, para nós olharmos novamente para o alvo. Senhor, me ajuda. 7ª lição: nossa alegria não se baseia na natureza de nossas circunstâncias. A nossa alegria não deve se basear nas circunstâncias. Que nem aquela musiquinha que a gente canta, né? Não olha as circunstâncias, depois pode cantar isso. Então a nossa alegria não se baseia na natureza de nossas circunstâncias. Verso 10, não. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo suportou todo tipo de privações físicas: fome, sede e nudez. Você, quando não come o dia inteiro, já está lá resmungando. Nossa, não deu tempo de tomar café para almoçar. Já está queimando aqui. Se você passa frio, eu passei em Curitiba, né? Nossa, que frio. Estou lá, correndo no brechó para comprar uma jaqueta. Mas você tem que procurar. Nudez, imagine. Paulo suportou todo tipo de perseguição. Paulo foi açoitado, apedrejado, fustigado, com varas e preso. Você, seu irmão, não cumprimentou ou falou alguma coisa, já está lá. Não pode aguentar um comentário. Paulo enfrentou todo tipo de perigos: rios, mares, desertos, no campo, na cidade, estrangeiros, entre patrícios e até no meio de falsos irmãos. Tudo isso o apóstolo Paulo sofreu. Enfrentou todo tipo de pressão emocional, preocupava-se dia e noite com as igrejas. Mas o poder de Deus o sustentou em todas as circunstâncias. Esse homem tem moral para nos ensinar. Por isso que não é eu que estou ensinando vocês. É a palavra de Deus usando a vida do apóstolo Paulo. Esse tem crédito para nós sermos imitadores dele. Por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores como sou de Cristo Jesus. Será que nós, pais, podemos falar isso para os nossos filhos? Filhos, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Será que você, pai e mãe, você tem crédito para isso? Se você não tem, então busque a ter crédito para você poder ajudar os seus filhos. Amém? Preste atenção. O que determina a tua vida não é o que lhe acontece. O que determina a tua vida não é o que lhe acontece, mas é como você reage ao que lhe acontece. O que determina a vida de um cristão verdadeiro não é as circunstâncias, não é o sofrimento, mas é como você vai reagir a isso. O que você vai fazer? Você vai murmurar? Vai virar as costas para Deus? Ou você vai se ajoelhar, como Paulo fez? Ou você vai buscar: Senhor, se eu não estou entendendo, Senhor, me faça entender. Não me afasta dos teus caminhos, Senhor. Não é o que as pessoas lhe fazem, mas é como você responde a essas pessoas. Sempre vai haver alguém que vai te desejar o mal, porque esse mundo é caído, esse mundo jaz do maligno. Nem todo mundo é cristão, e nem todo mundo que está na igreja é um verdadeiro cristão. E até sendo cristão, esse corpo é pecaminoso, você está sujeito a falhas, você está sujeito a falar algo errado. Mas como cristão, como você vai reagir a isso? Fiz algo errado? Vou me arrepender e me consertar. Se você não é cristão, você não tem arrependimento nenhum e vai continuar fazendo o que é errado. Então não é o que as pessoas lhe fazem, mas é como você responde a essas pessoas. Há pessoas que são infelizes tendo tudo. Tem pessoas que têm tudo, mas são infelizes. Há pessoas que pensam que a felicidade está nas coisas: casa, carro, trabalho, renda, fama e poder, mas são infelizes. E tem pessoas que não têm nada, mas são felizes.
Nós vemos isso, nós vemos os missionários, nós vemos aquele irmão simples que se converte. Quando eu falo de pessoas que não têm nada, eu sempre lembro do irmão Alaor. Ele era um irmão que tinha menos posses aqui. Quando ele faleceu, eu chorei. Foi uma das raras vezes. Já falei que eu fui criado para ser mais. Mas como cristão não tem jeito. A lembrança do irmão Alaor sempre marca a minha vida. Sempre nos estudos da semana, ele não faltava um estudo. Estava chovendo, ele vinha, né, Tati? Trazia a oferta dele, moedinhas. A gente já foi na casa dele, uma casa muito humilde. E toda vez que eu passava o estudo, ele tinha alegria de escutar o estudo, porque ele entendia que não era eu, era a palavra de Deus. E pelo testemunho de vida dele, do jeito que ele foi, este com certeza está nos céus, está num lugar melhor. Mesmo não tendo nada, era um homem feliz. Nós que temos muito, às vezes nós não somos felizes. Por quê? Falta nós recorrermos ao nosso amigo, que é Cristo Jesus. Amém? Para concluir, a última lição. O sofrimento é passageiro. Dá uma dica para a pessoa ao seu lado. O sofrimento é passageiro. O sofrimento vai passar. Talvez, para alguns, o sofrimento pelo qual você está passando vai passar aqui. Mas para outros, que nem o apóstolo Paulo, nesta vida o sofrimento não passou. Isso que eu quero que vocês entendam. Aqueles que têm a visão do céu, para você ter a visão do céu, primeiro você tem que ter o quê? Seus olhos têm que estar abertos, como a ida de Paulo a Damasco. Quando Paulo foi a Damasco, Paulo foi perseguir os cristãos. Ele era cego. Não fisicamente, mas espiritualmente. Mas quando Jesus apareceu a ele, Deus o transformou, Deus o tirou da lama do pecado, e transformou um novo homem. Os seus olhos foram abertos. Paulo conseguia ver a visão dos céus. Se você tem essa visão dos céus, então você vai conseguir triunfar diante do sofrimento. Romanos 8:18, não? Visão dos céus é você compreender a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que será na eternidade. Tudo que você passa aqui não é nada comparado à eternidade. 2 Coríntios 9, 4, versos 16 e 17. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Preste atenção, o sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. Nosso problema é que nós pensamos mais no aqui. Uma vez eu passei uma ilustração, tá? Não tem como passar aqui, mas eu peguei uma corda, e eu pintei a pontinha, só a pontinha, pequenininha, digamos, de vermelho, só a pontinha. E muitas vezes nós só vivemos nessa pontinha. Nessa pontinha nós sofremos, nessa pontinha nós nos decepcionamos, nessa pontinha nós passamos tantas coisas, certo? Mas para aquele que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, entende que aqui é só uma pontinha. O que vem depois é a eternidade. A eternidade. Consolo eterno. Paulo entendeu isso. Tudo que nós passamos aqui é momentâneo e passageiro. Se você vive apenas aqui, eu sinto muito. Você precisa orar para que Deus abra os teus olhos espirituais. Mas se você vive esperando que Jesus retorne, esperando que o melhor está por vir, novos céus e nova terra, então esse sofrimento você vai conseguir passar. Amém? A caminhada aqui pode ser difícil, o caminho pode ser estreito, os inimigos podem ser muitos, o espinho na carne pode doer, mas diga para a pessoa ao teu lado: a graça de Cristo basta.
A graça de Cristo basta, pois ela vai suprir toda a necessidade que você precisa aqui e agora. Amém? Só mais um pouco e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando chegar esse tempo, o espinho será tirado, as lágrimas serão enxugadas, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Essa é a promessa de Deus. É por isso que nós pregamos o Evangelho, para que mais e mais pessoas possam crer, possam ouvir a palavra de Deus, possam se arrepender. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mediante a Cristo. Nós somos os pequenos Cristos, nós somos os pequenos Cristos. Cristo tem que estar em nós temos que viver esse Evangelho. Primeiro Deus trabalha em nós. Quando Deus envia um sofrimento para você, cristão, é porque Deus tem um propósito. E o propósito é o quê? Transformar você, moldar você, esculpir você, para que você seja um vaso novo, para que você realmente possa ser luz e sal lá fora, para que as pessoas possam olhar para você, para que as pessoas possam sentir em você Cristo. Que eu diminua. O sofrimento vai fazer o quê? Eu diminuir, ao ponto de eu cair de joelhos diante de Deus. E Deus vai me levantar, para que eu possa pregar às nações, para que eu possa pregar para a minha família, para que eu possa pregar na minha sociedade, para que eu possa pregar no meio aonde eu estou, e para que eu possa me renovar dia após dia e agradecer ao apóstolo Paulo, como ele diz. Bota lá no verso 9. Verso 10, desculpa. A 2 Coríntios 12, 10. Só a última parte, vamos ler todos juntos lá. Última parte que diz: pois quando sou fraco, vamos todos juntos. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês entendem? O sofrimento nos deixa fraco. Mas o cristão, quando está fraco, ele se torna mais forte, porque é a força, o poder de Deus que começa a operar por nós. Quando nós somos fracos, a nossa força vai, e a nossa força não tem nenhum mérito. Quando nós nos esvaziamos, quando nós entendemos que somos pobres e miseráveis, nós buscamos a Deus e nos enchemos dele. Aí somos fortes. Vamos colocar de pé, pedir para a Tati, o Tiano, o José, está levando mais um louvor. Ele já sabe que vão cultuar. Amém? E Deus abençoe o restante do domingo de vocês. E entenda, todo sofrimento tem um propósito na vida de um cristão. Amém? Então vamos cantar Não Olhe as Circunstâncias. Não
Aleluia, glória ao Salvador. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao Salvador. Mas ao seu amor, não me guie por vistas, alegre e bom, não esqueça. Mas ao seu amor, não me guie por vistas, alegre e Amém. Vamos orar nos despedindo do culto, pedindo a direção do Senhor e também agradecendo a Deus pelas ofertas aqui levantadas. Gessé, esteja orando por nós. Senhor Deus, nós agradecemos pela presença, Deus, para te agradecer, Deus, por cada pessoa que chegou aqui, pelo culto que tivemos, porque o Senhor falou aos nossos corações. Deus, obrigado pela mensagem. Esteja nos despedindo por uma boa semana, Senhor Deus, que cada um possa voltar para o seu lar, sua casa, e ter um domingo abençoado. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um bom domingo e que você vá para a tua casa.